E ainda sobre o julgamento, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento ao Supremo Tribunal Federal no âmbito de 3 ações penais relacionadas à tentativa de golpe de Estado em 2022. A Janaína Camelo tem as informações. Mauro Cid, réu no STF sobre uma suposta trama golpista e delator do caso, prestou novamente depoimento ao Supremo. Desta vez, na condição de informante em ações penais que têm como alvos os réus dos núcleos 2, 3 e 4 da denúncia de golpe. A audiência aconteceu por videoconferência, com a participação dos advogados de defesas dos réus e mediada pelo relator, o ministro Alexandre de Moraes, e não foi autorizada a gravação de áudio e vídeo. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro respondeu a perguntas em relação a acusações que envolvem os alvos das ações penais. O núcleo 2 é formado por aqueles que teriam gerenciado ações para executar um plano de golpe coordenado por Bolsonaro e aliados. Entre os réus, Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, e Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. O núcleo 3 inclui os chamados Kids Preto, militares das Forças Especiais que teriam tentado executar um plano para prender e assassinar autoridades públicas e impedir a posse de Lula. No núcleo 4 estão aqueles que, segundo a denúncia, espalharam notícias falsas para descredibilizar as urnas eletrônicas. Mauro Cid reafirmou o que disse em delação premiada e também em interrogatório aqui no STF quando falou na condição de réu, como, por exemplo, que no final de 2022, Felipe Martins entregou a Bolsonaro uma proposta de minuta de golpe que, a mando do ex-presidente, modificou esse documento, prevendo a prisão de autoridades e também novas eleições, e que esse mesmo documento foi entregue por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas. Confirmou também a reunião na casa de Braga Neto com militares, onde teria sido discutidas ações para causar um caos social, e que dias depois recebeu de Braga Neto dinheiro em uma sacola de vinho para ser entregue a um dos militares e que, segundo Mauro Cid, seria para financiar o plano que foi discutido na casa do general. Por vários momentos, a audiência foi marcada também por embates entre Alexandre de Moraes e advogados de defesa. Alguns deles com o advogado de Felipe Martins, Jeffrey Chiquini, que chegou a pedir a suspensão da audiência e a perguntar a Mauro Cid se ele foi a favor de um golpe. A pergunta foi indeferida por Moraes, que considerou o questionamento impertinente. Nesta segunda-feira, começaram a ser ouvidas, também por videoconferência, as testemunhas de acusação e de defesa indicadas pelos réus dos 3 núcleos. Os depoimentos serão realizados até o dia 23. Assunto para a nossa primeira análise aqui no Jornal da Manhã desta terça-feira. Hoje conosco José Maria Trindade, direto de Brasília, aqui em São Paulo, Deise Chiocari. Muito bom dia para os dois, sejam bem-vindos. Começando por você, Deise, queria sua avaliação, né? São passos aí finais, alegações finais, novas testemunhas, depoimentos. Primeiramente, vai chegando nessa reta final, a gente até falou ontem disso aqui no Jornal da Manhã, né? Impressiona que novos detalhes vão surgindo, né? Novos personagens também para compor todo esse cenário que temos à mesa, e de que forma esses novos detalhes também acabam pesando na situação desses réus e na própria decisão da PGR. Pois é, né, Soraya? Isso impacta muito, principalmente para 2026, e a gente tem algumas coisas a considerar aqui, né? Bom dia para você, bom dia para o Nonato, bom dia, Zé Maria, e bom dia para a audiência da Jovem Pan. Vamos lá. A gente tem aqui uma solidez bem robusta no conjunto probatório do que a PGR apresentou, né? Os elementos reunidos, eles são bem contundentes e eles indicam, pelo menos em tese, do que a gente viu até agora, a existência de um projeto bem articulado e bem documentado com uma robustez para subverter o projeto institucional. Então, existia até agora, o que a gente percebeu é que existia um projeto para quebrar a ordem institucional vigente até então, né? Isso exigiu do judiciário um rigor técnico que, pelo que se entende até agora, ele foi apresentado, além de uma prudência institucional.
Para além disso, a gente tem aí também uma dialética da transição. O que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo em meio a todas essas tensões internas que a gente viu, a essas pressões externas também que aconteceram, a gente teve uma oportunidade de amadurecimento institucional, né? Por meio dessas delações do Mauro Cid, né? O Mauro Cid se contradizendo em alguns momentos, o rito judicial conseguiu respeitar as garantias e evitar em alguns momentos, e isso foi fundamental, evitar o excesso de espetáculo. Isso eu acho que conseguiu produzir em determinados momentos a justiça que tanto se esperava, mas também estabilidade nesse processo todo. Agora, o que a gente tem que falar sobre o Mauro Cid, né? Nem todo delator, eu não quero me estender muito aqui, mas eu acho que a gente tem que pontuar isso, nem todo delator é sincero e nem toda omissão é inocente, né? Então, o Mauro Cid, ele foi e voltou, muitas vezes num cálculo mal feito, e aí a gente tem essa decisão da PGR de negar o perdão para o Mauro Cid, né, propondo apenas essa redução parcial da pena, e isso revela uma guinada que é muito importante, né? Eu acredito que o Estado aqui nesse momento, ele cansou de proteger esses delatores que só entregam as bordas do esquema, né? E aí isso ficou muito claro no caso do Mauro Cid, né? É um movimento muito sutil, mas que também revela que essas delações, elas precisam entregar o que o Estado perdeu, né? Que é confiabilidade. Nesse caso, o Mauro Cid, ele tem perdido um pouco nessa questão. Então, eu acho que tem se encaminhado para um desfecho que a gente já esperava, mas o caminho segue aí diante de não um desfecho comprometedor, como em muitos momentos ele se encaminhou para isso. Então, o Mauro Cid agora ele volta para o tabuleiro como um peão, o desfecho deve sair antes de setembro, como a gente esperava, então tudo seguindo mais ou menos num curso normal, por enquanto. Zé Maria, a gente tem o procurador Paulo Gonet dizendo, por exemplo, que as evidências revelam que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi o principal coordenador da disseminação de notícias falsas e ataques às instituições, utilizando a estrutura do governo para a promoção de uma subversão da ordem, e dizendo, cabe, portanto, a responsabilização do réu pelos crimes descritos na denúncia, além de uma série de outras ações. Eu pensei aqui um dos pontos apenas. Esse pedido da Procuradoria-Geral da República parece que ir ao encontro daquilo que já foi falado no próprio Supremo Tribunal Federal e por aquilo que a gente tem acompanhado de apuração até agora, né, Zé Maria? Ou seja, acho que o desfecho é por uma condenação, resta saber qual é a dosagem, qual é a dosimetria dessa pena, né? Bom dia para você. Era o que se esperava mesmo da Procuradoria-Geral da República, né? Muito bom dia, Nonato. Bom dia, Soraya. Bom dia, Deise. Bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Quando eu acompanhei o julgamento do Mensalão, naquela época eu pensei, é o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. E aí me alertaram, até agora. Pois é. E depois veio o julgamento do Petrolão, que envolveu muito mais líderes importantes. E agora nós estamos diante de um processo que dificilmente será ultrapassado no Supremo Tribunal Federal, na história do Supremo Tribunal Federal. No banco dos réus da primeira turma estão 3 generais, 4 estrelas, isso é inédito, um almirante, um ex-presidente da República, 2 policiais federais, um deputado e outro ex-ministro da Justiça e o ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Depois do tenente-coronel Cid, o ajudante de ordens da Presidência da República nunca mais será o mesmo, aquele poderoso dono da agenda do presidente. Durante o governo Bolsonaro, muitos, até ministros, me falavam que despachavam com o Cid. Era melhor falar com o Cid que as coisas se desenvolviam de uma maneira muito rápida, ou seja, ele tinha mesmo muito poder. Estou me prendendo a esse personagem porque ele é central. Tudo isso aí começou numa investigação sobre falsificação de um atestado de vacina do então presidente Jair Bolsonaro. Ele fez a delação para evitar um processo contra o pai e contra a família, mulher e filhos, né? Mas ele vacilou. É aquela história, você está dentro do ônibus ou fora do ônibus. Ele tentou ficar dos dois lados. Com instinto militar, de proteção, evitou alguns pontos, e esta era a grande interrogação nesse processo.
o que vai acontecer com o Cid. Ele perdeu a possibilidade de uma imunidade maior, né? Será um desconto porque ele é considerado como réu colaborador e não como aquele delator responsável por toda a trama. É o ponto fraco deste processo. Por isso mesmo, os advogados de todos esses réus entraram contra a delação premiada de Mauro Cid, né? Mas, a partir daí, as investigações da Polícia Federal puxaram outros depoimentos, documentos que foram adquiridos em operações e o processo tomou outro rumo. É mesmo assim, a tendência é de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e da cúpula do governo passado. Nós estamos falando dos mais importantes integrantes do governo passado. Então, a tendência é mesmo de condenação e rápida, viu? Agora, a alegação final da defesa e depois o relatório e já o julgamento propriamente dito na primeira turma. Tudo rápido demais. Os prazos constitucionais, mas rápidos demais.